Olá, hoje nós vamos falar sobre a Reforma Anabatista. Vamos lembrar que na aula inaugural desse curso, nós falamos que a Reforma Protestante, ali no seu início, ela se divide em 4 grandes ramos. Quais sejam? A Reforma Luterana, a Reforma Anabatista, a Reforma Calvinista e a Reforma Anglicana. Vamos fazer uma breve reflexão aqui sobre a Reforma Anabatista. Devemos nos lembrar inicialmente que quando nós falamos desse movimento, nós não estamos falando de um movimento, mas nós estamos falando de alguns movimentos que são classificados nos livros de história por diferentes nomes, como anabatistas, a Reforma Radical, espiritualistas, racionalistas. Você tem vários nomes em torno desses vários movimentos, né? Movimentos que estavam presentes na Suíça, na Alemanha, na Holanda, e você tem diferentes nomes como Thomas Müntzer, por exemplo, um reformista radical da Alemanha que entrou em conflito com Lutero, inclusive foi morto naquela revolta dos camponeses, naquelas batalhas camponesas de 1525. Você tem em Zurique, na Suíça, com Grebel e James Blaurock. Um pouco mais tarde, numa segunda geração de anabatistas na Holanda, o famoso Menno Simons, que vai fundar um anabatismo pacifista, que vai dar origem aos irmãos menonitas, a Igreja dos Irmãos Menonitas, que é uma igreja que existe até os nossos dias. Mas eu queria destacar aqui 2 ou 3 questões em torno dos anabatistas, desses vários movimentos. Primeiro, o conceito de conversão. Os anabatistas, eles insistiam que a igreja precisava ser constituída apenas de pessoas convertidas, pessoas que haviam feito uma opção pessoal por Jesus Cristo. Daí vão decorrer algumas questões. Para a gente entender isso, nós temos que entender ou nos lembrar que naquela época, mesmo com Lutero, não havia mudado isso, as pessoas eram membros da igreja e eram membros da sociedade ao mesmo tempo. Você não tem uma diferenciação entre membresia eclesial e a situação civil, a condição civil da pessoa. Lá na Alemanha, por exemplo, o Lutero ele consegue o apoio de príncipes alemães. A Alemanha era dividida em vários principados, ducados, em vários territórios, não era um país unificado como é hoje. E esses vários territórios governados por príncipes que se tornaram luteranos, as pessoas que estavam ali dentro, especialmente depois de 1555, quando há uma decisão lá, que não é o caso da gente entrar em detalhes aqui agora, mas as pessoas que viviam naquele território, elas eram automaticamente luteranas. As que viviam em territórios alemães católicos eram automaticamente católicas. Então, os anabatistas, ali ainda na década de 1520, eles querem mudar isso. Esse costume que vem já da Idade Média, né? Essa confusão entre identidade civil e identidade religiosa ou eclesiástica. Eles achavam, insisto, que membro de igreja tem que ser quem se converteu. Então, você poderia ter um território na Suíça, por exemplo, ou na Alemanha, e eles iam defender o seguinte: olha, todos que vivem nesse território, que habitam nesse território, são membros, cidadãos desse território. Mas nem todos são membros da Igreja de Cristo. Somente aqueles que se converteram. Uma das coisas que decorre da conversão é o batismo. Então, se a pessoa se converteu agora, ela precisa ser batizada. Ao que consta, pelo que tudo indica, a primeira vez que anabatistas fizeram isso foi em Zurique, lá na cidade do famoso reformador suíço Ulrich Zwinglio. Membros ali da sua comunidade, eu comentei aqui rapidamente o nome deles, o Conrad Grebel, James Blaurock, eles vão discordar da relação que o Zwinglio mantinha com o conselho da cidade, sem fazer essa separação que eles achavam essencial. Mesmo ali com o Zwinglio, mantinha-se essa confusão entre a membresia da igreja e a cidadania. Então, em janeiro de 1525, o Conrad Grebel batiza o James Blaurock e depois se deixa batizar por ele, rompendo assim com a comunidade de Zwinglio, e começam a defender que, seguida a conversão, ou seja, a opção pessoal voluntária por Jesus,
Seguindo a isso, deve vir o batismo. E esse batismo deveria ser um batismo por imersão. Eles queriam também se diferenciar da Igreja Católica. E eles vão fazer uma crítica, mesmo àqueles protestantes, que não haviam se distanciado, pelo menos do ponto de vista deles, o suficiente da Igreja Católica. Em questões litúrgicas, em questões teológicas, por exemplo, a questão do batismo. Então, os católicos batizavam crianças e as batizavam por aspersão. Lutero rompeu com a Igreja Católica, os luteranos romperam, mas não mudaram isso, continuavam batizando crianças por aspersão. Zwinglio fazia a mesma coisa. Então eles achavam que eles não haviam rompido o suficiente. Nesse sentido também eles eram radicais. A reforma radical se expressa também nisso. Se a Igreja Católica está aqui e esses grupos luteranos e zwinglianos, por exemplo, se afastaram até aqui, nós, anabatistas, vamos sair daqui e vamos vir para cá. Nós vamos nos afastar completamente da Igreja Católica, romper com ela em todos os sentidos possíveis. Eles mostravam muito isso com a questão do batismo. Então, eles vão dizer, agora sim nós recebemos pela primeira vez o batismo cristão. Uma vez que a Igreja Católica abandonou os caminhos de Deus, se tornou uma igreja pagã, aquilo não é um batismo cristão verdadeiro, nós estamos batizando pela primeira vez aqueles que se converteram e agora sim estamos nos tornando cristãos de verdade, diferentemente dos católicos e diferentemente daqueles que, mesmo que tenham saído da Igreja Católica, só têm na sua vida um batismo católico, que era o caso de luteranos, de zwinglianos, e que não foram batizados novamente. Essa palavra anabatistas significa exatamente isso, rebatizadores ou aqueles que batizam outra vez. Não eram eles que se chamavam assim, eram os seus desafetos, os seus inimigos que colocaram essa espécie de apelido neles, dizendo, nós já havíamos sido batizados quando crianças na Igreja Católica e vocês estão batizando de novo. A resposta deles, não estamos batizando de novo. Aquele batismo lá não valeu. Esse é o primeiro e verdadeiro batismo. Então, vamos relembrar. Eles defendem a ideia de uma igreja constituída apenas por gente convertida. Como consequência disso, essas pessoas precisam ser batizadas. E uma terceira coisa que eu vou destacar aqui, a defesa que eles fizeram da separação entre igreja e Estado. Isso foi muito interessante, porque a igreja, ela não se distinguia do Estado já há cerca de 1000 anos. Né? O que a gente já falou aqui tantas vezes, a cristandade, aquela mistura entre igreja e Estado. A reforma luterana não trabalhou em profundidade, de fato, isso. Né? Não havia uma separação entre a situação civil e eclesiástica na Alemanha. Isso também não foi feito na Suíça, nem pelo Zwinglio e nem depois pelo Calvino. Dos grupos protestantes da época, os únicos que fizeram essa proposta desse rompimento e dessa separação foram os anabatistas. Por quê? Para eles era importante essa separação entre igreja e Estado, porque isso reforçaria ou era uma condição para que, de fato, a igreja fosse constituída apenas de gente convertida e não automaticamente por cidadãos daquele determinado território. Foi, de qualquer maneira, ainda que por motivos teológicos, religiosos, mas foi, de qualquer maneira, uma proposta, uma sugestão muito vanguardista. Né? Pra vocês terem uma ideia, a separação definitiva no mundo ocidental entre igreja e Estado foi alcançada apenas depois da Revolução Francesa. Ou seja, lá em fins do século XVIII, portanto, cerca de 200 anos depois, 1789, né, mais de 200 anos depois, que foi alcançada essa separação. Aqui no século XVI, eles já estavam fazendo essa proposta de separação entre igreja e Estado. Vale muito a pena você dar uma lida na história dos anabatistas. Uma história de gente que sofreu muito, gente que foi perseguida, gente que lutou pelas suas convicções, lutou pela ideia de comunidades autônomas, comunidades independentes, e assim, à sua maneira, de alguma forma, eles também ajudaram a preparar o terreno
para o surgimento das democracias modernas, do mundo moderno, em que pese as suas muitas contradições internas, os seus radicalismos, os seus erros. Esses movimentos todos a gente sempre tem que olhar assim, sob todos os aspectos. Merecem críticas, cometeram erros, mas ao mesmo tempo conseguiram enxergar possibilidades novas e à sua maneira contribuíram para que essas possibilidades novas viessem à luz e um novo mundo surgisse. Essa é a reforma anabatista.